Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem e que a família esteja bem. Hoje nossa aula será de geografia e nós vamos estudar os meios de transporte. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam agenda 24/7/2020. Disciplina Geografia. Conteúdo: os meios de transporte. Atividade, páginas 213, 214 e 215. Turminha, peguem o livro de vocês e abram na página 210. Abriram? Então vamos lá. Os meios de transporte. Os meios de transporte são utilizados para levar pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Eles facilitam a vida das pessoas e contribuem para o desenvolvimento econômico dos municípios. Por que eles facilitam a vida das pessoas? No caso do transporte público, quem não tem um carro particular, então o transporte público é de uma grande importância para a vida dessas pessoas, porque transportam essas pessoas de um lugar para outro, facilitam a vida dessas pessoas. Os meios de transporte podem ser terrestres, que são trens, automóveis, carros, ônibus, metrô, caminhão, bicicleta, motocicleta e carroça. Temos também os meios de transportes aéreos, que são os aviões, helicópteros. E também temos os aquáticos, navios, barcos, lanchas, jangada e balsa. Os terrestres, os meios de transporte terrestres são os que andam na terra. Os aéreos, que andam no ar. E os aquáticos, que andam na água. Para que os meios de transporte sejam usados com segurança, são necessárias vias de circulação e de apoio, como rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, em bom estado de conservação. Observem a figura no livro de vocês. Vocês conseguem identificar que meios de transporte são esses? Que está aparecendo na figura? Olhem direitinho. Então vamos lá. Na figura está aparecendo tanto os meios de transporte terrestre, como os aquáticos e os aéreos. Olha só, quais os meios de transporte terrestre nós podemos identificar nessa figura? O ônibus, o carro e a bicicleta. E os aquáticos? Os navios lá atrás, estão vendo? Os navios e barcos. E o aéreo, o avião. Então tem uma perguntinha aí logo abaixo da ilustração. Quais meios de transporte você identifica na ilustração acima? Então escrevam, tá? Terrestre, carros, bicicletas e ônibus. Aquáticos, navios e barcos. E aéreo, avião.
transporte terrestre. Transporte terrestre são aqueles utilizados em ruas, avenidas, estradas e ferrovias, sendo muito empregados no fluxo de mercadorias e de pessoas entre o campo e a cidade. Então, os transportes terrestres são aqueles que andam na terra e são utilizados. Onde eles são utilizados? Nas ruas, nas avenidas, nas estradas e nas ferrovias. Para que sejam eficientes, são necessários estradas de ferro e de rodagem, estradas asfaltadas em bom estado de conservação, estações rodoviárias de onde saem aonde chegam os ônibus e ferrovias de onde saem e aonde chegam os trens bem equipadas. Essas estações rodoviárias nós podemos até citar aqui dentro da nossa cidade de Fortaleza, algumas rodoviárias, né, que é aonde partem os ônibus para outras cidades, e também dentro da nossa cidade existem os terminais que levam as pessoas de um lugar para outro. Nas grandes cidades brasileiras, carros, ônibus, motocicletas, trens e metrôs são os meios de transportes mais utilizados. Então, nas grandes cidades, os meios de transportes mais utilizados são esses. Mas as pessoas que não têm um carro particular, que não têm uma motocicleta, ela depende de quê? Ela depende dos transportes públicos, que são os ônibus, os trens e os metrôs. Em municípios populosos como São Paulo e Rio de Janeiro, o trem urbano e o metrô se destacam por transportar muitos passageiros ao mesmo tempo. Olha só, aqui na nossa cidade já existe, né, o metrô, e ele faz também essa mesma função de transportar muitos passageiros ao mesmo tempo. Por isso que chamamos de transporte coletivo, porque transporta várias pessoas ao mesmo tempo. O ônibus também é a mesma coisa, ele é um transporte coletivo, porque transporta várias pessoas ao mesmo tempo. Curiosidade: pedalando com segurança. A bicicleta é um meio de transporte terrestre. Se você gosta de andar de bicicleta, precisa tomar cuidados como conhecer e respeitar as regras de trânsito, conservar a bicicleta sempre em bom estado, usar equipamentos de segurança como capacete, entre outros. E é necessário também que existam ciclovias que garantam a segurança dos ciclistas. Pedalar faz bem à saúde e é uma alternativa aos transportes que poluem o ar e para reduzir os congestionamentos. Agora vamos ver os transportes aéreos. Transportes aéreos são os realizados pelo ar. Para que os meios de transporte aéreos funcionem adequadamente, são necessários aeroportos e heliportos bem aparelhados. Observem a imagem abaixo. É a imagem de um aeroporto. Transportes aquáticos. Os transportes aquáticos podem ser
marítimos, utilizados no mar, fluviais, utilizados nos rios, e lacustres, utilizados em lagos e lagoas. Para que os meios de transporte aquático sejam eficientes, são necessários portos bem equipados, como o da foto abaixo. E agora vamos praticar exercício, páginas 213, 214 e 215. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos juntos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 213, primeira questão. Complete as lacunas com as palavras e expressões do quadro. O item A. Os meios de transporte terrestre utilizam as vias de circulação levando pessoas e mercadorias. B. Antigamente, todas as estradas eram de terras estreitas, esburacadas e muitos percursos levavam horas e até dias para serem feitos. Utilizavam-se nessa época cavalo ou carro de boi. Atualmente, carro e ônibus permitem que carros e os percursos das estradas de rodagem sejam feitos em tempo bem menor, mas para que isso aconteça, as estradas devem ser asfaltadas e estar em boas condições. Segunda questão. Em seu município existem rodovias, ferrovias, aeroportos e portos? Quais você já utilizou? Se existe, você vai colocar sim ou não. E se você já utilizou algum, você vai colocar qual que você já utilizou, tá? Então, a segunda questão é uma resposta pessoal de vocês. Página 214, quarta questão. Qual é o meio de transporte mais utilizado em seu município? Ele é um meio de transporte terrestre, aéreo ou aquático? Então, a quarta questão também é uma resposta pessoal de vocês. 5. Converse sobre as perguntas abaixo com o professor e os colegas. Então, como nós não estamos na nossa escola, na nossa sala, para ter essa troca de ideias, então vocês vão fazer sozinhos, tá bom? O item A. No município onde você vive, existem problemas de transporte? Se sim, quais são eles? B. A quantidade de meio de transporte é suficiente para atender às necessidades da população do município? Em caso negativo, qual seria a solução? Então, a quinta questão também é uma resposta pessoal de vocês. Sexta, observe o mapa abaixo. Agora, complete as frases. O item A. O mapa acima representa o estado do Rio de Janeiro. B. As informações representadas no mapa referem-se à localização de portos e aeroportos. C. O estado indicado no mapa tem 3 aeroportos, sendo um deles internacional. Agora vamos para a página 215, sétima questão. O mapa abaixo mostra as vias de circulação no Brasil. Responda as perguntas a seguir com base nele. O item A. Em qual região há mais vias de transporte aquáticas?
Região Norte. B. Em qual região há maior número de rodovias? Marque com um X. Região Sudeste. C. Você sabe o nome de uma rodovia importante do seu estado? Escreva abaixo o nome dela e depois tente localizá-la no mapa. Ela passa pelo município onde você mora? Então, o item C é uma resposta pessoal de vocês. Turminha, a nossa correção terminou. Eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livro a data de hoje e a palavrinha corrigido, como sempre fazíamos na nossa sala, depois das correções, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.